livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando e orando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente, é muito amoroso e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mande que eles se purifiquem, que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam essa oração: ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo e respondeu: agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite, assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Alegre-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutas e haverá muito figo e muita uva. Alegre-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera, muita chuva, como no passado. A colheita de trigo será boa, e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo que vocês perderam quando eu mandei enormes nuvens de gafanhotos, que como exércitos destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais e louvarão o Senhor seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vós, e o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu sou com vocês, saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus e que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. O Senhor diz a seu povo: depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão sonhos e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que estiverem sido destruídos estarão no monte Sião de Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Ora ao Senhor comigo, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nos colocamos na Tua presença, Te louvamos, Te engrandecemos e bendizemos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Fala conosco nesta noite, através da Tua poderosa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmão, como Deus é lindo. Nós começamos a fazer algo aqui na igreja, em oração, para que nós pudéssemos começar um ano diferente. E nós clamamos ao Senhor, pedimos direção sobre palavra, pedimos ao Senhor direção sobre os obreiros, sobre os departamentos da igreja. E o Senhor foi aos poucos nos revelando e nos direcionando pela sua misericórdia. E nós tivemos aqui o início de algumas coisas que o Senhor quer fazer no nosso meio.
Então nós tivemos aqui algumas mensagens que falou sobre arrependimento, que falou sobre conserto, que falou sobre tolerância de heresias e até doutrinas erradas em cima do púlpito. E Deus, Ele falou poderosamente conosco. E assim como Ele falou com uma das igrejas do Apocalipse, Ele diz que Deus, por ser amoroso, por ser um Pai amoroso, Ele castiga a todos quantos Ele ama. E na verdade, irmãos, o intuito de Deus, quando nos traz palavras fortes, palavras duras, é que Deus quer extrair o nosso melhor. E o nosso melhor, ele sempre vai ser extraído igual se extrai o azeite de oliva, através da pressão. E Deus nos fez entender, alguns irmãos estão provando isso, que o melhor caminho para entendermos a vontade de Deus é o caminho do arrependimento. Muito dificilmente alguém irá contemplar as maravilhas de Deus sem que primeiro reconheça que precisa mudar de atitude, mudar a sua rota, mudar a sua vida. Afinal de contas, irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Não tem ninguém aqui na igreja ou em qualquer outro lugar que esteja num nível de espiritualidade tão alto que não precise se consertar diante de Deus. Todos nós pecamos e todos nós precisamos nos arrepender. E Deus falou muito isso conosco de maneira mais completa. Nós falamos sobre arrependimento aqui na igreja mês passado, baseado nas 7 igrejas do Apocalipse. Mas Deus falou conosco ali no congresso, quem teve a oportunidade de estar ali, falou sobre arrependimento, que era o tema central do congresso, através de várias histórias da Bíblia. Eu assisti todas as mensagens, eu assisti todos os pregadores, não teve nenhum pregador que pregou igual ao texto que outro ministrou. Todos pregaram sobre arrependimento, sobre a perspectiva de um texto diferente. Então eu ouvi várias mensagens, mas todas culminando que para se ter um avivamento dentro da igreja, é necessário que primeiro haja reconhecimento, porque se reconhecermos as nossas falhas, Deus nos dá o arrependimento. Eu não escutei nenhum dos pregadores falando essa parte importante sobre arrependimento, que a Bíblia nos apresenta, que é Deus quem dá o arrependimento. Eu vi todos falando sobre a responsabilidade de nos arrependermos, mas eu não ouvi ninguém falando algo que é importante. Sim, nós vamos nos arrepender, mas é Deus quem dá o arrependimento, irmãos. Só se arrepende aqueles que Deus deu a graça de se arrepender. Isso está na Bíblia. Não é nenhum, 2 ou 3 versículos, são vários versículos que diz que Deus é quem dá o arrependimento. Mas o fato é que uma vez que o Senhor dá o arrependimento, fica a pergunta: o que nós vamos fazer com esse arrependimento? Porque um arrependimento sem atitude, ele vai acabar se tornando um mero remorso, assim como aconteceu com Judas. Ele se arrependeu do que fez com Cristo, da sua traição, mas ele não teve atitude. Lembra que eu ministrei aqui sobre a primeira igreja de Éfeso? Quando no capítulo 2, versículo 5, Deus fala assim: ó, lembra-te de onde caíste, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras, ou seja, volte ao primeiro amor. Então é um passo a passo, lembrar, se arrepender e ter a atitude. Judas lembrou, Judas se arrependeu, mas Judas não fez o caminho de volta, e com isso, tirou a sua própria vida. Então é necessário que saibamos o que fazer com o arrependimento que o Senhor colocou em nosso coração. E qual é a importância disso para a nossa igreja de Branápolis? É porque nós precisamos, a partir deste arrependimento, começarmos um avivamento. E antes que eu entre, irmãos, aqui sobre avivamento, é necessário esclarecer para a igreja aquilo que não é avivamento.
e que muitas vezes achamos que é, pensamos que é, até pregamos que é, mas não tem nada a ver com avivamento. Então, o que não é avivamento, primeiro, irmãos, avivamento não é sensacionalismo. Não é você decorar, aprender, estudar, pesquisar algumas palavras de efeito e começar a falar com um tom um pouco mais eloquente para tentar promover alguma reação. Eu bati isso muito na tecla no ano passado e vou continuar batendo na tecla esse ano. Quem geralmente usa o sensacionalismo dentro da igreja são os pregadores. Somos nós pregadores. Porque quando nós estamos pregando, principalmente pregador que não é pastor, a intenção de um pregador que não é pastor, quando ministra uma palavra na igreja, é fazer os irmãos glorificar a Deus, falar em língua estranha, se sacudir no banco, pular, dançar no espírito, ou de alguma forma ele quer fazer o povo reagir. Então, irmãos, dificilmente um pregador vai pregar de uma maneira calma, de uma maneira bem explicativa, bem didática. Ele vai pregar com mais eloquência, ele vai pregar com a palavra mais forte, ele vai usar palavras mais rápidas, porque ele não está ali querendo ensinar uma coisa, ele está querendo fazer com que a igreja reaja ao que ele está falando. Porque muitas vezes o que se espera, não são todos, mas muitas vezes o que se espera é que as pessoas ovacionem o pregador e saem do culto dizendo: que palavra abençoada, que pregador ungido. E a gente costuma chamar esse tipo de pregador ungido, porque para nós a unção está associada com esse tipo de movimento. Mas esse tipo de movimento, irmãos, tem uma palavra, e a palavra é sensacionalismo. Vou falar uma palavra um pouco mais pesada: manipulação. E é muito fácil manipular as pessoas, irmãos. Depois que a gente pega uma certa experiência com pessoas, com público, é muito fácil manipular pessoas. Eu estive ministrando sobre a igreja de Sardes, na igreja Alfa, e eu falei sobre isso, que a igreja Alfa, que a igreja de Sardes era aquela igreja que tinha fama de que estava viva, mas estava morta. E qual era o grande problema dela? Uma igreja que tem fama de estar viva, mas está morta, é aquela igreja que vive de aparências. Então, para viver de aparências, é necessário que se faça algo para mostrar. É necessário que se faça algo para camuflar aquilo que muitas vezes não se tem. E não se tem o que, irmão? No nosso contexto, muitas vezes os nossos pregadores não têm o Espírito Santo, a verdadeira unção, que a gente costuma dizer. E para colocar no lugar, para substituir aquilo que ele não tem, ele vai usar de bravatas, de jargões e de sensacionalismo, usando palavras de efeito, palavras que vão fazer qualquer pessoa cristã reagir. Porque se eu virar para qualquer irmão da igreja e começar a dizer assim: ó, Deus está dizendo que tem uma grande vitória para entregar na vida da irmã Aparecida, ela vai dizer aleluia, mas Deus não mandou falar nada, mas eu estou querendo fazer ela reagir, então eu vou usar uma palavra que vai fazer ela ter a reação que eu espero. Porque se me falta o Espírito Santo, eu preciso ter estratégias de manipulação e de sensacionalismo. Deus manda te dizer, minha irmã, que tem uma porta aberta para você. A irmã vai até falar línguas estranhas, porque todo mundo quer ouvir isso. Só que isso são sensacionalismo para camuflar o que deveria ser a ação do Espírito Santo na vida de uma igreja avivada. Então, sensacionalismo é o que geralmente os pregadores usam, mas isso não é avivamento. Não passa de mera manipulação de povos. Segundo, o que não é avivamento, igreja? O emocionalismo. Eu já falei isso aqui na igreja. E quem usa do emocionalismo hoje? O ministério de louvor. Hoje quem usa, nós chamamos de efeito manada, que é quando eu uso
de manipulação das emoções nas músicas que eu canto. Eu coloco a minha voz e a minha forma de ministrar uma canção de uma maneira triste, melancólica, emocional, para também trazer reação do público que me ouve. Então, se eu canto uma música mais triste, mais emocional, uma música que já tem algumas letras que vai tocar nas suas emoções, não vai demorar muito tempo, você vai ter uma igreja que muitas vezes vai estar chorando, que vai estar com a cabeça baixa, com uma expressão contristada, e para quem olha diz, o Espírito Santo está se movendo, quando o Espírito Santo não tem nada a ver com aquilo, é apenas uma tática que nós usamos através das músicas, porque músicas têm esse objetivo de emocionar mesmo, mas eu uso isso para tentar simular o Espírito Santo. E aí nós chamamos de efeito manada, porque se eu conseguir fazer uma pessoa dentro da igreja ter essa reação que eu quero, daqui a pouco quem está do lado vai querer sentir também, daqui a pouco quem está do outro lado também vai se entregar, porque às vezes nós estamos tímidos até ver alguém fazer, e quando vemos alguém fazer, aí começa o efeito manada, todo mundo de repente está ali chorando, sapateando, balançando a cabeça, até glorificando a Deus, mas na verdade foi manipulado de maneira sutil pelo ministério de louvor que está apresentando uma canção e fez você chorar, quando na verdade o que nós esperamos, tanto do pregador quanto do ministério de louvor, é que tenham vida no altar, para que quando falar, as pessoas de fato possam ver Deus. E aí, irmãos, eu falo sempre isso, tem pregadores que, pessoas, eu não gosto da pessoa, eu não gosto do jeito dele, mas é tão ungido naquilo que ele fala, as palavras que ele fala é tão cheia de Deus, que mesmo eu não gostando daquela pessoa, eu tenho que me render à unção do Espírito Santo que está na vida daquela pessoa, sem que ele precise fazer esforço, porque é notório a presença do Espírito Santo de Deus. Quer ver uma das pessoas mais ungidas da Bíblia, e que tinha muita dificuldade de se relacionar, era problemático? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha muita dificuldade de se relacionar, mas não era cheio do Espírito Santo, porque a unção de Deus é o que realmente nós precisamos. Terceira forma daquilo que não é avivamento: movimentos do Espírito. E aqui eu já entro num lugar que já é nesse meio cristão. Quando se faz congressos na igreja local ou na igreja geral, igual nós tivemos agora o Comep, quando se faz campanhas, quando se faz noites de louvor, dia com Deus e outros tipos de festividades na igreja, isso é natural que o Espírito Santo vai se fazer presente. Onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele está. Então, congressos e festas e campanhas e louvorzão, eles têm um objetivo, irmãos: é movimentar a igreja, sim, com poder, com palavra, com unção, mas para fazer com que a igreja viva uma vida constante, cheia do Espírito Santo de Deus. Qual é o grande problema, irmãos, da nossa geração, da nossa igreja, das nossas vidas hoje? É que a gente quebra tudo no congresso, a gente quebra tudo no Emadeb, a gente quebra tudo no Comep, a gente quebra tudo no Conofad, a gente quebra tudo na convenção. Demônio não é nem doido de chegar perto de um crente quando ele está ali no Comep, quando ele está no congresso, mas quando o Comep acaba, o Emadeb acaba, os congressos locais acabam e você volta para o culto da sua igreja, ao invés de voltarmos avivados, com uma palavra nova, cheios do Espírito Santo, com sede de Deus, a gente volta mais morto do que antes de começar o congresso, porque parece que o que a gente recebe só fica lá, parece que o que a gente recebe só funciona lá. E até onde eu sei, Comep é uma vez por ano, Emadeb é só uma vez por ano, convenção é só uma vez por ano. Então quer dizer que nós vamos viver a vida espiritual avivada só uma vez por ano, quando na verdade
Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos está no imperativo, indicando que eu preciso ser cheio do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Esse encher do Espírito Santo funciona como o maná que Deus mandava lá para o povo de Israel. O maná que Deus mandava só funcionava no dia, mas tinha gente que não tinha fé, com medo de o maná não vir no dia seguinte, guardava um pouco do maná, e quando amanhecia, estava cheio de bicho. Por quê? Porque o maná era diário, e a vida no Espírito Santo também tem que ser diária. Congressos como esse que nós participamos tem que nos incentivar a entrar aqui em Branápolis com muita sede de Deus e anunciar. Irmãos, depois do dia de Pentecostes, a palavra do Senhor fala em Atos capítulo 2, diz que e tremeu o lugar aonde eles estavam. Depois que eles tremeram, viram línguas repartidas como de fogo. E depois? E saíram anunciando com poder as maravilhas de Deus. Movimentos do Espírito dentro da igreja é para nos impulsionar a viver uma vida de avivamento. Porque se nós formos ser avivados somente em festividades, a nossa vida cristã vai ser uma eterna frustração. A nossa vida cristã, se ela depender apenas de movimentos na igreja, nós vamos viver frustrados, desanimados, frios e colocando a culpa do pastor e na igreja. No ano de 2023, as minhas primas fizeram um congresso de jovens lá na igreja do meu tio e chamaram um amigo nosso de Belo Horizonte para pregar. E ele pregou uma mensagem muito avivada, muito boa, e a igreja se acendeu. Mas uma coisa ele falou interessante: irmãos, aproveite hoje, aproveite essa data, aproveite esse culto, porque não é todos os cultos que são assim, por dois motivos. Primeiro, porque congressos e festas são feitas de vez em quando. E segundo, você já imaginou se todos os dias nós fizéssemos um congresso na igreja? Se todo culto fosse um congresso, daqui a pouco o congresso ia perder a graça. Irmão, não existe comida tão boa que se comida repetidamente continua boa. Pode ser a melhor refeição, se você comer ela todo dia, perde a graça. Eu amava churrasco, eu gosto ainda, mas lá em Gurupi uma vez nós começamos a fazer churrasco quase todo dia, com um amigo meu gostava de carne também, pastor Nildo, e era quase todo dia. Ele ia lá para casa, nós começávamos a falar de Deus, falar de Bíblia, estudar teologia. Daqui a pouco, da meia-noite, em vez de ir para casa, bora queimar uma carne? Bora. E vai nós colocar contrafilé no micro-ondas para descongelar. E vai nós acender churrasqueira meia-noite. Dá 3 horas da manhã, nós está comendo. Eu e ele ganhou pressão alta, início de diabetes, gordura. E para acabar com tudo, ainda perdeu a graça o churrasco. Perdeu a graça, todo dia. Então a vida cristã, você tem que aprender, escute isso, crente, você tem que aprender a ter prazer em Deus no culto mais simples da sua igreja. Quando nós aprendemos esse tipo de nível de espiritualidade, é a hora que nós estamos prontos para começar um avivamento. Que não tem culto ruim, não tem culto bom ou culto ruim. Nós sempre estamos com o coração aberto para dar glória ao nome do Senhor. Então, movimentos do Espírito não é avivamento. Ele serve, eu gosto de usar essa palavra, ele serve para ativar você. Se o congresso da tua igreja, se o congresso do teu ministério, se a campanha que você frequentou não servir para ativar você, para mim ela não serviu para nada. Porque nós precisamos ser ativados. Eu fiquei em crise, irmãos, de verdade. O congresso acabou e eu não fiquei, não foi com aquela sensação de queria mais um pouquinho. Foi pensando, Deus, como é que nós vamos usar isso lá em Branápolis, o que a gente recebeu? Porque eu recebi muita coisa. Apanhei muito, mas também aprendi muito. Como é que nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós recebemos? E nós recebemos muita coisa, irmãos. Deus falou poderosamente ali muito. Eu tenho 3 pregadores que para mim foram os top que Deus falou comigo. Theo Hayashi, Hernandes Dias Lopes e o nosso pastor, diretor do seminário, João Batista Rosa.
foi uma mensagem espetacular. Mas a questão é: o que vamos fazer com aquilo que recebemos? Então, isso é o que não é avivamento. E o que é avivamento? Avivamento, em primeiro lugar, é a ação do Espírito Santo, tornando algo ou alguém vivo. É despertar, é animar. Avivamento é quando uma igreja, vamos ser realistas, quase igual a nossa, que está quase morta, que está com muita gente desanimada, que está com muita gente precisando de algo diferente. E avivamento vem exatamente para essas pessoas que estão nessa situação, mas que já entenderam que precisam de Deus, se arrependeram, se levantaram, pediram a Deus que mude a situação, e Deus vem com o Espírito Santo e ativa essa pessoa, e cobra o ânimo dessa pessoa, e dá um sentido para essa pessoa, e dá um propósito para essa pessoa. E sabe qual é o grande problema de muitas vezes que nós estamos passando na igreja? Irmãos, vida sem propósito é quase impossível de ser avivada. Se você não tiver um propósito, eu vou na igreja só por ir, eu vou na igreja porque eu tenho que bater um ponto, é obrigação minha, eu vou na igreja porque hoje tem culto, fazer o quê? Se você não tiver um propósito, ao sair da sua casa, o que você espera de Deus? O que você espera da sua vida? Como você espera que Deus vai usar você, se você não tiver algo em mente? É quase impossível uma pessoa que está quase morta espiritualmente voltar a viver. Voltando de novo para a igreja de Sardes, qual foi o segredo? A Bíblia fala assim, você tem fama de que vive, mas está morto. Qual foi o conselho que Jesus deu para aquela igreja? Deus falou assim para ela, lembra-te daquilo que você tem ouvido e recebido. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu não tenho mais nada de novo para você. Você já ouviu pregação suficiente, já cantou suficiente, já frequentou a igreja o suficiente para você entender o caminho que te dá um propósito. Eu não tenho mais nada para te falar. Você agora tem que lembrar de tudo que já foi pregado na tua vida, de tudo que já te aconselharam, de tudo que já te foi dito, de tudo que já foi anunciado, de tudo que você recebeu, e começar a colocar em prática. Coloque em prática. Até quando, irmãos, você vai aceitar a sua casa sem avivamento? Até quando vamos aceitar o nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos longe de Deus? E Deus não precisa de muito, irmãos. Ele precisa de um. Um é suficiente para Deus incendiar a sua casa. E sabe qual é o nosso grande problema hoje, dessa geração? Ninguém mais tem medo do inferno. E eu vou trazer uma mensagem sobre o inferno aqui daqui uns dias. Eu vou trazer uma série sobre o inferno, porque parece que inferno virou uma palavra que ninguém mais acredita. E sabe qual é a forma de você entender a veracidade do inferno? É quando você ver alguém da sua família que está longe de Deus, que está sofrendo, e Deus o livre, alguém da sua família que morreu sem Jesus. Tem alguém aqui que já tem alguém da sua família que morreu sem Jesus? Alguém aqui? Agora vamos falar uma palavra que a senhora não vai gostar e nem eu. Pensa agora, onde essa pessoa está. E a igreja católica tem esse pensamento. Depois que a pessoa morre, fazer a missa do 7º dia e o padre trazer a extrema unção para poder zelar da alma. A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que cabe ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E não adianta a gente passar pano. Não adianta a gente querer manipular as coisas para tentar melhorar o nosso ego e a nossa incapacidade, ou a nossa, como se diz, não ter feito nada. A gente sabe onde vai parar uma pessoa sem Deus. E se isso não servir de temor, que mais vai servir? Então a igreja precisa entender, irmãos, tudo aquilo que está sendo pregado por cada pregador dessa igreja, por cada pastor, por cada pessoa que sobe nessa tribuna, e entendermos que vai chegar um dia que Deus vai falar a mesma coisa. Se vocês quiserem, se eu quiser mudança, Jefferson, eu vou ter que lembrar daquilo que já foi pregado, porque já pregou tudo, a gente já sabe de tudo. Será que é realmente necessário a gente ficar falando toda hora para uma pessoa que ela precisa se consertar, quando ela tem consciência? Então o avivamento é necessário quando se está quase morto. É o caso de muitos de nós aqui. Mas para vivermos o avivamento de Deus,
Primeira coisa, se arrepender. Porque o que é avivamento? É a ação do Espírito Santo colocando vida em alguém. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem traz avivamento para a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem traz avivamento para a igreja, irmãos, não é o pastor, não é os cantores, não é uma boa eloquência, não é um estudo bíblico cheio de palavras bonitas, mas é o Espírito Santo de Deus. E nós cantamos aqui, ó, o que dizer quando Ele vem. Só que na verdade, muitos não sabem o que dizer quando Ele vem. E Ele está querendo nos avivar. Mas é nos avivar para nos dar propósito. Meu irmão, não existe avivamento sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu estou quase igual o pastor Abílio Santana quando foi visitar o Coliseu de Roma pela primeira vez, que ele saiu de lá desesperado, chorando. Eu estou mais ou menos nessa situação, porque eu tô querendo saber o que fazer para nós despertarmos essa igreja a ter intimidade com o Espírito Santo, irmãos. Deus não está preocupado com a nossa retórica, com os nossos talentos. Deus não está preocupado, meu irmão, com as coisas que nós temos para oferecer nessa terra. Ele está preocupado com o que nós vamos fazer quando Ele estiver batendo a porta, porque Ele está batendo a porta dos nossos corações. Eis que estou à porta e bato. E o que fazer com essa presença? Vamos continuar tendo cultos sem a presença de Deus, sem a unção do Espírito Santo, sem sentir o toque dele na nossa vida? Vamos continuar tentando agradar homens? Ou vamos trazer a presença do Espírito Santo de Deus para essa igreja? Não existe avivamento sem o Espírito Santo de Deus. O que é avivamento? É trazer de volta a sede por Deus, por sua obra e pelas almas. A gente vai se enganar muito se a gente achar que está avivado porque está profetizando. A gente está se enganando muito se a gente acha que está avivado quando estamos pregando com eloquência no púlpito, ou quando estamos cantando com eloquência no altar. O que faz a diferença na vida de uma pessoa que realmente é avivada é a sede que ele tem por Deus, é a sede que ele tem por estar na presença do Senhor. Pergunta que eu faço direto dentro da minha casa e para as pessoas que me cercam: o que é mais importante para a sua vida? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Será que é seu filho? É sua mãe? É o seu marido, sua namorada? É o seu carro? É as suas riquezas? O que tem mais importância para você, meu irmão? Se não for Deus, nada mais importa. Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. O nome disso é sede, é fome, é estar como terra seca, sedenta por água. Irmãos, quem já viu aquelas filmagens e fotografias lá do Nordeste, daqueles solos tão áridos, tão secos, que chegam a se rachar, esperando um pouquinho de água para mudar aquele cenário todo? Assim tem que estar o nosso coração, na presença de Deus, querendo mais dele, querendo ser cheio dele, querendo ter mais experiências com ele, ser cheios da presença do Senhor, a ponto de começar a sentir. Irmãos, a oração que o Theo Hayashi mandou fazer, eu fiz e estou fazendo todo dia, e é terrível. Uma oração simples. Ele falou assim, ore todos os dias, durante 2 semanas. Deus, coloca no meu coração a dor que está no teu coração. Irmãos, é triste isso aí, porque se você orar a Deus, pedindo a Deus que colocasse no seu coração a dor que está no coração dele, você vai ver que Deus está clamando por almas. Deus está clamando por almas. E tem almas, irmão, não é na África, não é lá nos Estados Unidos, não é nos grandes países da Europa, não. Tem almas dentro da sua casa que está clamando por Deus. E infelizmente, nós que nos dizemos igreja, não temos água viva do Espírito Santo para entregar para essas pessoas, vivendo um cristianismo, desculpe a palavra, de fachada.
Um cristianismo que não muda a situação, que não muda a comunidade, que não muda ninguém. E nós precisamos, irmãos, estar sedentos por Deus. Como o salmista diz, assim como a corça anseia pela corrente de águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. O verdadeiro avivamento vai fazer você ter sede pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu não saí nem da introdução do que eu ia falar, mas vamos lá, falar bem rápido. O que de fato marca um avivamento da igreja? Sabe o que me falam sempre? Pastor, igreja para crescer tem que fazer movimento. Eu posso até concordar. Pastor, igreja para crescer, ela tem que fazer campanhas, fazer festas, fazer congressos. Igreja parada não vira. Eu até concordo. Mas biblicamente falando e estatisticamente falando, o que faz igreja crescer de verdade, você não vai acreditar, é o retorno à doutrina bíblica. O que faz uma igreja crescer é nós retornarmos para a doutrina bíblica. Irmão, se eu estou pregando aqui hoje, dia 22 de fevereiro de 2026, e ao terminar essa pregação, e eu perguntar para Sara, para o Marcos, para minha esposa, para qualquer pessoa, o que eu preguei ali, e ninguém souber me responder, é mais um sinal de que nós estamos perdendo tempo aqui. Porque nós estamos ministrando a poderosa palavra de Deus, que é sem dúvida a principal marca que faz uma igreja crescer e ser avivada. Mas se eu prego e eu não vejo que você está entendendo o que eu prego, perdi meu tempo, perdi a minha saliva e não vai ter efeito. Por isso que eu prego mais calmo, mais pausado, porque a minha intenção é que você saia deste culto entendendo o que Deus quis falar contigo. Porque se você não entender o que Deus está falando com você através do pastor, não adiantou nada. Porque o que faz uma igreja se avivar, em primeiríssimo lugar, é o retorno às escrituras sagradas, que dia após dia está sumindo da igreja. Tem uma pregadora na internet que pregou uma mensagem ano passado no Congresso dos Gideões, chamada Helena Raquel. E ela pregou uma mensagem contando uma história do Velho Testamento em que perderam a palavra do Senhor, o pergaminho, a Torá, perderam. E todo mundo ficou, o povo de Israel inteiro ficou procurando a palavra, procurando a Torá. E sabe aonde foram achar? Dentro do templo. Perderam a palavra de Deus dentro da casa de Deus. É o que está acontecendo hoje. Irmão, hoje nós pregamos sobre a palavra de Deus, mas não a palavra de Deus. Existe uma diferença entre eu pregar sobre a Bíblia e pregar a Bíblia. É muito diferente. E hoje nós estamos pregando sobre ela e não ela. E se nós não entendermos que precisamos, porque o que vai fazer você ficar firme em Deus, até no culto mais simples da sua igreja, é o conhecimento que nós temos acerca da palavra de Deus. É ela que nos sustenta, ela é o nosso alimento diário. Sem palavra de Deus não existe verdadeiro avivamento. Pode ser bagunça, pode ser movimento, pode ser anarquia, pode ser o que for, mas não é avivamento genuíno. Tornemo-nos a palavra de Deus. Aleluia. Segundo, eu ia explanar isso aqui, mas não vai dar tempo, porque a palavra de Deus vai te trazer a fé salvadora, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A palavra de Deus, segundo João 17:17, ela nos santifica, então ela vai trazer santificação. E a palavra de Deus também, ela traz metanoia, conversão, mudança de mente. Agora segundo, qual é a marca do avivamento? Pregamos aqui muito, arrependimento. Irmão, não existe arrependimento sem confissão de pecados. Você pode pesquisar qualquer avivamento na história da igreja, na história da humanidade e na história da Bíblia. Quando a presença de Deus chega, a primeira coisa que as pessoas fazem é confessar os seus pecados. Sabe qual é o nosso problema? A gente prefere esconder o nosso pecado e viver uma vida morna, de hipocrisia, uma vida sem Deus,
Porque se eu confessar, eu vou estar me expondo. Se eu confessar para o pastor, para a igreja. Aí tem mais um detalhe. Aqui não é igreja católica não, que você confessa é para o padre. A igreja evangélica, quando havia avivamento, confessava era publicamente. As pessoas se levantavam onde estivessem no meio do culto da igreja e confessavam seus pecados publicamente. Por quê? Porque ele queria muito mais a presença de Deus do que a sua vergonha de se expor. Ele estava mais preocupado em ter Deus na sua vida do que com aquilo que as pessoas iriam falar dela. Tem que haver confissão de pecado para haver realmente arrependimento. Segundo, tem que ter alinhamento de direção. O arrependimento, ele te mostra uma direção. Lembra que eu falei de Judas? Lembrou, se arrependeu, mas não voltou? Lembra da igreja de Éfeso também, que se lembrou, se arrependeu e voltou à prática das primeiras obras? O arrependimento te dá um alinhamento e direção. Você sabe onde ir e o que tem que fazer. Continuando. Terceira marca do avivamento: oração, irmãos. Todo avivamento começou com duas características. A maioria dos avivamentos começou com duas características. Primeira característica: oração incessante. E a outra característica: a maioria dos avivamentos que nós conhecemos na história começou com jovens. Começou com jovens. Jovens cantando, jovens orando, jovens buscando a presença de Deus. O último avivamento que nós conhecemos na história foi em 2023, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Augsburg, em que jovens começaram a cantar na universidade, e de repente o culto se estendeu, e foi passando dias e mais dias, e o povo não saía da igreja, e começou a se espalhar na cidade de Kentucky, depois começou a se espalhar em toda a América, e depois o avivamento começou a se espalhar pelo mundo. Pessoas saíram do Brasil e de todas as partes do mundo, para ir lá naquela universidade, provar um pouquinho desse avivamento, em que os jovens cantavam e oravam, e buscavam a Deus, e não paravam. E o Deus começou a agir, operar e converter vidas. Isso é avivamento, irmãos. É ter constância no poder de Deus nas nossas vidas. Isso começa com arrependimento. E por último, para nós encerrarmos, visão missionária. A marca do avivamento é que nós começamos a ter visão missionária para começar a propagar as verdades de Cristo. E qual é o resultado disso tudo? Que todo avivamento teve, que todo avivamento proporciona: conversão em massa, regeneração e transformação de vidas. O avivamento traz regeneração, transformação de vida, morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Hoje nós batizamos duas irmãs, só que o batismo das irmãs só acontece, o verdadeiro batismo, quando essa conversão aqui chega no coração delas, das pessoas, que vai matar o velho homem e vai surgir uma nova pessoa. Então nós deixamos de fazer certas coisas, não é porque a igreja tem muita regra, não é porque a Bíblia tem muita lei difícil, é porque eu passei a ser uma outra pessoa, e essa outra pessoa, que é a imagem e semelhança do Deus que me criou, não suporta essas coisas que eu fazia, e eu só fazia porque era uma pessoa, agora eu sou outra. Isso é resultado de avivamento. Sabe o que vai dizer? As pessoas na época do avivamento lá nos Estados Unidos falaram: só tem uma forma de saber se isso é avivamento, é se isso se perdurar com os anos que se passarem. É se as pessoas que estiveram ali naquela universidade continuar levando uma vida na presença de Deus e de santidade. Uma das coisas que nós falamos no discipulado é que tem pessoas que só tomam banho de piscina, porque não teve conversão, não teve mudança, não teve regeneração, não teve transformação. Mas aqueles que provaram o avivamento que só o Espírito Santo de Deus proporciona, ele passa a viver uma vida diferente e transformada naquilo que fala, como se veste, onde anda, o que posta, em todas as áreas da sua vida. As pessoas que vocês trabalham, são elas que vão testificar se houve transformação e conversão. São nossas pessoas, os nossos relacionamentos que nos dizem se vivemos para Cristo
ou se só somos frequentadores de igreja, se estamos vivendo avivamento ou só alguns movimentozinhos feitos por congressos e por campanhas. Coloque-se de pé em nome de Jesus, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar, bendizer ao Senhor na beleza da tua santidade. Continua falando, Pai, mais poderosamente em cada coração, Pai, que essa palavra possa frutificar em cada vida e que possamos vivenciar aquilo que o Senhor já começou a fazer aqui em Branápolis, um verdadeiro avivamento, Pai amado, que vai incendiar esse setor, Pai, que vai incendiar os habitantes desse setor, Pai amado, que vai começar aqui nessa igreja, mas que vai se alastrar, meu Deus, aonde o vento do Senhor quiser soprar, meu Pai, porque o Senhor nos chamou para ser testemunha em Jerusalém, mas também na Judéia, também em Samaria e também nos confins da terra, Pai amado, que possamos vivenciar neste lugar o verdadeiro avivamento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.